Você já ouviu a frase, cada um colhe o que planta. Mas será que a vida realmente funciona assim? Se tudo fosse tão simples, por que tantas pessoas justas sofrem, enquanto outras, sem escrúpulos, prosperam? A realidade é muito mais complexa do que uma simples equação entre causa e consequência. Nem sempre o esforço garante sucesso, e nem sempre a maldade encontra punição. Neste vídeo, vamos explorar essa ideia sob uma perspectiva estoica e filosófica, questionando até que ponto temos controle sobre o que recebemos da vida. Mais do que isso, vamos refletir sobre o verdadeiro valor da ação correta. Será que devemos agir bem apenas esperando uma recompensa? Acompanhe cada detalhe deste vídeo e descubra como desenvolver uma mentalidade mais forte e inabalável diante das incertezas do mundo. Afinal, a verdadeira força não está no que recebemos, mas na forma como escolhemos agir, independentemente do resultado. O engano da certeza entre a ação e o destino. Acreditar que a vida responde a cada ato com uma retribuição precisa e previsível é um conforto ilusório. A mente humana anseia por ordem, por uma lógica inequívoca que torne o sofrimento justificável e a prosperidade merecida. Mas a realidade se impõe como um fluxo imprevisível, onde a retidão não assegura recompensas e a injustiça muitas vezes passa impune. Se tudo seguisse uma matemática perfeita, não haveria espaço para a angústia do incerto, nem para a resignação necessária diante do inesperado. Ainda assim, a crença na correspondência exata entre plantio e colheita seduz a alma inquieta. Afinal, se todo o efeito fosse rigorosamente vinculado à sua causa, bastaria agir corretamente para garantir um destino favorável. Mas a vida, indomável e caótica, não se submete a essa lógica simplista. O homem sábio compreende que seus esforços não garantem resultados específicos, mas moldam quem ele se torna. O mérito da virtude não está no que ela proporciona, mas no que ela representa. O caos do mundo não deve ser motivo de desânimo, mas de libertação. Saber que o destino não segue um roteiro moral nos livra da ilusão de controle absoluto e nos ensina a agir pelo valor da ação em si. Quem se apega à certeza de uma recompensa justa se fragiliza diante da frustração. Quem age por convicção independente dos frutos se fortalece contra as contingências da existência. Assim, não se trata de colher o que se planta, mas de plantar porque é o que deve ser feito. Se a justiça fosse garantida, a virtude seria um investimento, não um princípio. Mas é justamente a incerteza que dá peso ao caráter. Ser correto sem garantias, persistir sem promessas e seguir adiante, não porque o mundo assegura retorno, mas porque a alma exige coerência consigo mesma. O controle sobre o incontrolável. O homem que deposita sua paz nos frutos do seu trabalho constrói sua serenidade sobre terreno instável. Ele pode plantar com dedicação, mas não controla as chuvas, os ventos ou as pragas. A crença de que o destino devolverá exatamente o que foi oferecido é uma aposta arriscada contra forças que escapam à vontade humana. O estoico, ao contrário, não mede suas ações pelo resultado, mas pela retidão do próprio ato. A virtude não é um contrato com o universo, mas um compromisso com a própria consciência. O lavrador sábio cultiva sua terra porque essa é sua natureza, não porque espera um retorno certo. Se a colheita vier, ele a recebe com gratidão. Se a tempestade devastar seus esforços, ele aceita sem revolta, pois sabe que o mérito da ação está no agir, não no que se segue. Viver à espera de uma retribuição justa é entregar-se ao sofrimento da decepção. O mundo não foi feito para recompensar méritos nem punir falhas. Ele simplesmente segue seu curso. Aquele que age pelo valor da própria ação encontra liberdade, pois seu contentamento não depende de circunstâncias externas. Ele faz o que é certo não porque espera algo em troca, mas porque ser virtuoso é o único caminho digno. Assim, não é o acaso que deve guiar nossas escolhas, mas nossa própria convicção. Se a colheita vier, que seja bem-vinda. Se não, que não nos arranque a paz. Pois o verdadeiro domínio do homem não está no que ele recebe, mas naquilo que ele escolhe ser, independentemente do que a vida lhe devolve. A indiferença do universo. A natureza não negocia com nossos anseios morais. O lobo não pede permissão para caçar, nem o cordeiro espera uma recompensa por sua docilidade. O rio não desvia seu curso para poupar um viajante incauto, nem a tempestade escolhe seus alvos com base no mérito. A ideia de que o universo distribui justiça, conforme nossos conceitos humanos, é uma ilusão confortável, mas desprovida
vida de fundamento. O mundo segue seu fluxo, alheio às nossas expectativas. Diante dessa realidade, muitos se desesperam. Se não há justiça cósmica garantida, por que agir corretamente? Mas esse pensamento revela uma fragilidade perigosa. Ele sugere que a virtude só tem valor quando recompensada. O homem sábio, no entanto, não precisa de promessas externas para ser quem é. Ele age com prudência e retidão porque compreende que seu caráter é a única posse verdadeiramente sua e não porque espera favores do destino. Se o mundo fosse regido por uma balança perfeita entre ação e retorno, não haveria mérito na integridade, pois ela se tornaria apenas um meio para um fim. O verdadeiro compromisso com a virtude nasce quando se aceita que a vida não garante retribuições. Ser justo não deve ser uma estratégia, mas um princípio inabalável, um voto silencioso que se mantém mesmo quando o caos parece triunfar. Assim, não esperemos que a natureza nos trate com benevolência por nossos atos corretos. Façamos o bem não porque o universo exige, mas porque nossa essência o pede. A recompensa da retidão não está no que o mundo devolve, mas na paz de saber que, mesmo em meio à indiferença do cosmos, escolhemos ser quem devemos ser. O poder da escolha. Mesmo em um mundo indiferente às nossas esperanças, há algo que nos pertence por completo: a maneira como escolhemos agir. Não temos domínio sobre todas as circunstâncias, mas somos responsáveis por aquilo que cultivamos. Dentro de nós, o estoico não se ilude com a ideia de controle absoluto, mas também não se entrega à passividade. Ele sabe que, embora o destino siga seu curso implacável, sua postura diante dele está em suas mãos. A paciência não impede que dificuldades surjam, mas torna sua carga mais leve. A sabedoria não garante prosperidade material, mas fortalece o espírito contra os golpes da vida. O medo, a impaciência e a raiva são sementes que, quando plantadas, enraizam-se na alma e transformam toda a percepção da realidade. Da mesma forma, a disciplina, a serenidade e a resiliência, quando cultivadas, criam um refúgio interno contra o caos externo. O verdadeiro poder não está em moldar o mundo à nossa vontade, mas em moldar a nós mesmos para enfrentar o mundo como ele é. Aquele que compreende isso não se desespera diante da adversidade, pois sabe que seu maior trabalho não está em mudar os ventos, mas em ajustar as velas. Ele entende que o sofrimento é inevitável, mas a maneira como reage a ele é uma escolha que lhe pertence. Portanto, que sejamos jardineiros de nossa própria mente. Se não podemos evitar todas as tempestades, podemos ao menos garantir que nossas raízes sejam profundas, pois no fim, não é a ausência de dificuldades que define um homem, mas a força com que ele se mantém de pé diante delas. A virtude como fim, não como meio. O verdadeiro desafio não está em saber se nossas ações trarão recompensas, mas em agir com retidão, mesmo quando o retorno é incerto. O estoicismo nos ensina que a nobreza do caráter não reside no que se obtém, mas no que se é. Aquele que age apenas esperando algo em troca não é virtuoso, mas um negociante da moralidade, um apostador que busca ganhos ao invés de fazer o que é certo pelo simples fato de ser certo. O homem sábio planta, sem exigir a colheita. Ele age com integridade não porque espera reconhecimento, mas porque sua conduta é o reflexo daquilo que escolheu ser. Se a vida lhe devolver bons frutos, ele os aceita com gratidão. Se vierem apenas tempestades, ele as enfrenta com firmeza, pois sabe que a grandeza não está no que se recebe, mas na dignidade com que se caminha. A incerteza não deve ser um obstáculo para o agir correto, mas um teste para aqueles que desejam se fortalecer. Se a virtude fosse sempre recompensada, ser íntegro seria fácil e interesseiro, mas quando a bondade não é garantia de recompensa, é que se revela quem realmente a carrega no coração. É na ausência de certezas que se forja a verdadeira força. Assim, não devemos perguntar se o mundo será justo conosco, mas se seremos justos com o mundo, independentemente do que ele nos ofereça em troca. Pois no fim, a única riqueza que ninguém pode nos tirar é o caráter que construímos. E isso por si só já é uma colheita que vale a pena. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fez você refletir, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam encontrar força e clareza diante da incerteza da vida. E agora, continue essa jornada de sabedoria assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo na tela.